Em sessão de Câmara na noite desta terça-feira, vereadores de Taubaté adiaram a votação do projeto do Executivo de mini-reforma tributária. A intenção da proposta é aumentar a arrecadação do município, mas a vereadora Vera Saba fez o pedido de vista. Outra proposta que estaria na pauta, mas foi barrada, foi sobre o projeto de criação de cargos comissionados na Prefeitura. 18 vereadores estiveram presentes na sessão ordinária da Câmara Municipal de Taubaté. O primeiro assunto colocado em pauta foi o projeto da mini-reforma tributária, que prevê, por exemplo, aumentar de 2% para 5% o ISS, Imposto sobre Serviço de Empresas de Segurança instaladas na cidade. Outro ponto polêmico é o aumento do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Imóveis. Foi proposto pelo Executivo aumento de 50%, passando dos atuais 2% para 3% a arrecadação. A medida divide opiniões entre os vereadores. A minha opinião é direta. O prefeito precisa atualizar, corrigir distorções na sua receita, na sua arrecadação. Então, ampliar prazos para saneamento de dívidas, ampliar o prazo para isenção fiscal para algumas empresas, visando manter os empregos na cidade de Taubaté, e algumas alíquotas que serão revistas, elas têm diretamente o objetivo de aumentar a receita para aumentar os investimentos nos serviços públicos da cidade. Nós não podemos prorrogar isenções fiscais para empresas, assim sem um controle do Poder Legislativo, uma autorização que passe pela Câmara, que tenha uma fundamentação. Outro assunto que seria a pauta da sessão, mas não foi discutido, é a criação de 11 cargos para secretarias municipais. Os novos cargos na cidade de Taubaté é uma necessidade. Por exemplo, na área de transporte escolar, o prefeito acabou de comprar cerca de 40 vans escolares. Tem uma pessoa dentro desses cargos responsável por cuidar dessa logística das vans. Na área de esporte, que é uma área estratégica para o prefeito, ele entende que investimento no esporte atua diretamente nos números da saúde, nos números do crack, nos números da violência na cidade. Então, houve um investimento muito grande na área do esporte, mas está com poucos técnicos capazes para dar vazão a todos esses projetos, para todas essas políticas que estão acontecendo. Para a oposição, o governo deveria ter outras prioridades, como, por exemplo, a criação de cargos temporários para diminuir os índices de dengue na cidade. Isso é um abuso. O prefeito, ao invés de ficar preocupado no combate à dengue na cidade e contratar temporariamente pessoas para entrarem com processos, sabe, de urgência, porque a cidade está clamando por uma ação emergencial de combate à dengue, aí o prefeito fica criando cargos para a chefia de gabinete, criando cargos para o esporte. Nós não temos inúmeros cargos, principalmente no ano eleitoral. A Prefeitura não comentou esse assunto. Bom, os dois projetos podem voltar à pauta da Câmara na sessão da próxima terça-feira. A cidade de Cruzeiro está com 2 prefeitos. É essa a dúvida de moradores desde que Ana Karen retornou à cadeira do Executivo, mas Rafik Isaac Simão não abandonou o gabinete. Segundo Rafik, Ana Karen só retorna à Prefeitura depois que ele ou o Poder Legislativo for notificado. Durante o período de afastamento de Ana Karen, o vice, Rafik Simão, assumiu o cargo e trocou 6 dos 12 secretários. Todos já foram exonerados. Todos os secretários que, porventura, foram nomeados sem o nosso consentimento, sem a nossa aprovação, foram sim. A verdade, foi meu primeiro ato pela manhã e já fizemos as exonerações todas. Já estão assinadas, todos exonerados, e a equipe nova, com a gestão nova que a gente está fazendo aí, quer dar continuidade ao nosso trabalho sério. Mas apesar de Ana Karen reassumir as funções, na Prefeitura o procurador-chefe informou que, por ordem de Rafik, ninguém entra no gabinete até ele ser notificado oficialmente sobre a liminar. Ele determinou em caráter preventivo, tendo em vista que não se encontra no município, que o gabinete, inclusive de manhã não há expediente, que ele fosse mantido fechado até que houvesse a intimação oficial da pessoa dele ou do Legislativo, que ainda entende que o prefeito nesse momento é o Rafik, exatamente pelo fato de não ter ocorrido a referida intimação. Nas 2 vezes em que teve o mandato cassado, Ana Karen afirmou ter sido vítima de perseguição política, que, segundo ela, ficou mais evidente com este dossiê elaborado pela Polícia Federal.
Aqui estão conversas em redes sociais entre Paulo Vieira, empresário aqui de Cruzeiro, preso em 2012 na Operação Porto Seguro, e Raquel Vilela, nomeada assessora de imprensa durante a gestão de Rafik Simão. Os diálogos revelaram um suposto esquema de influência para manter a cassação da prefeita. As mensagens foram trocadas a partir do dia 27 de março. Raquel Vilela diz que Rafik foi empossado de novo e que precisa de ajuda com os desembargadores. Paulo Vieira pede, então, informações sobre o processo. O documento é fornecido por Thales Gabriel. O presidente da Câmara negou qualquer envolvimento com o empresário. Relação nenhuma com o Paulo Vieira. Inclusive, eu tive posse dessa conversa da, até então, chefe de jornalismo lá da prefeitura, a Raquel Vilela, e nesse sentido ela foi taxativa ao afirmar que ela pegaria comigo aqui como pessoa da instituição Prefeitura Municipal documentos sobre a cassação, que é uma coisa totalmente normal. No dia 29 de março, Raquel Vilela envia o número do agravo de instrumento com o nome da relatora na 2ª Câmara de Direito Público do TJ. E Paulo Vieira responde: não fale com ninguém, mas vou pedir a um amigo para despachar o assunto com ela. Nas conversas, Raquel Vilela também diz que Rafik queria agendar um encontro com ele. Por telefone, Rafik negou o pedido. Eu não tenho amizade e não tenho relacionamento mais próximo. Ele é dono de uma faculdade da cidade. As 2 vezes oficialmente que esteve na prefeitura, ele teve uma visita oficial para tratar de assunto dele, nada de prefeitura, nada de política, nada de anacase. Mas nesses diálogos aí nas redes sociais, o próprio Paulo Vieira diz que sempre conversa com o senhor pelo Facebook. Olha, eu tive algumas conversas com ele, nada relativo à cassação. A conversa que eu tive com ele foi no final do ano, me perguntando se ela sairia candidata a deputada. Somente isso. Na Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, da qual Paulo Vieira seria um dos donos, ele não foi encontrado para comentar o assunto. Enquanto isso, a população fica confusa, com 2 prefeitos se revezando no cargo. Meio difícil resolver, né? Porque, infelizmente, a verdade é essa. Um ou outro que tiver, a cidade, infelizmente, vai estar do mesmo jeito. O pessoal fica sem saber quem é o prefeito, qual é o prefeito do momento, quais são as medidas que vão ser executadas para o benefício dos munícipes. Não, a gente não sabe. Fica essa confusão na cabeça dos munícipes. Uma cidade que não tem quem mande, quer dizer, fica Deus dará, né? Quem vai decidir o quê? Rafik ou Ana Karen? Ninguém decide nada. A Câmara de Cruzeiro entrou com recurso contra a liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconduz Ana Karen de volta ao cargo. Em relação ao envolvimento da ex-assessora Raquel Vilela, a nossa equipe de reportagem mais uma vez não conseguiu contato com ela. Por telefone, o advogado de Paulo Vieira informou que não existe nenhum envolvimento do cliente dele com as denúncias que foram apresentadas na reportagem. Em relação à Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, o advogado de Paulo Vieira diz que ele não é proprietário do local, mas sim pesquisador institucional. E na noite desta terça-feira, os vereadores de Cruzeiro aprovaram um decreto do Legislativo com base na lei orgânica do município que mantém a Ana Karen afastada do cargo. Segundo a Câmara, o decreto afirma que em caso de processo por crime de responsabilidade ou infração penal comum, o prefeito deverá se manter afastado. Nós procuramos a prefeita Ana Karen e ela nos disse por telefone que a própria Constituição Federal diz que o réu é inocente até que se prove o contrário. A prefeita informou ainda que a lei é inconstitucional e que, por isso, a defesa dela vai recorrer da decisão. A seguir no Band Cidade, a previsão do tempo e tem mais notícias da região, agora 1h09.